são 2 versículos. Jesus vem de uma série de parábolas, né? E parábolas são histórias que não necessariamente aconteceram, mas que Jesus usava para ilustrar o reino dos céus. E ele diz nessa parábola assim, ó, o reino dos céus é semelhante a isso que eu vou contar para vocês. O reino dos céus é semelhante a uma sementinha de mostarda, bem pequenininha, que de todas as sementes é a menor. Ninguém dá nada por ela, ninguém acredita mais nela, ninguém acha que ela vai se recuperar mais, ninguém acha que dela vai florescer, ninguém acha que dela vai ser produzida alguma coisa. E daí a gente vai se vendo nesse grão de mostarda, que a gente vai se diminuindo tanto, que a gente fica tão pequenininho que ninguém mais vê a gente, ninguém mais acredita na gente, ninguém mais suporta a gente. Mas a parábola fala que ela é a menor, e esse homem que pega essa menor semente, e ele planta essa semente no seu campo, e ela vai florescendo, depois ela sai para fora, de modo em que ela se torna uma árvore tão alta que até as aves dos céus procuram ela para produzir vida, para fazer ninhos, para ali fazer o seu filhotinho nascer e dali fazer as suas caminhadas, né, os seus voos. Então, o que essa parábola tem para dizer? Na verdade, a parábola já diz tudo. Que o reino dos céus ele é um processo de crescimento na nossa vida. Verdade é essa. E que eu falei esses dias e que ninguém vai ver. E ninguém vai dar nada pela gente. Essa semente é tão pequena que ela só pode ser sentida no início pela gente. Plantada no nosso coração. A única possibilidade da gente crescer é isso. É plantando essa semente, essa menor semente. Não importa aonde você está, até aonde você foi, o que você perdeu, quem você perdeu, quais relações foram rompidas, a vergonha, a moral. O Evangelho nunca foi sobre moral, porque se o Evangelho fosse sobre moral, Jesus sentaria à mesa com os grandes, com os reis, com os bons. O Evangelho nunca foi sobre moral. O Evangelho sempre foi sobre resgatar aquele que se havia perdido, de modo que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvar os pecadores. Por isso que a aceitação em relação a quem nós somos é a melhor porta para o Evangelho e para a salvação entrar, porque quanto mais eu me sinto pecador, mais eu entendo do amor e da graça de Deus pela minha vida, porque se Ele veio para salvar o pecador, logo se eu me percebo e me confesso pecador, estou dizendo que Ele veio é por mim, para mais ninguém, por mim. Então quem é pecador, que saiba que Jesus ele veio por você, por nós. Então fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, é o que Paulo diz. E daí ele conta essa parábola em 2 versículos, e a explicação dela é muito óbvia, como eu estava falando. É uma sementinha plantada, gente. É uma sementinha plantada, mas a parábola tem um detalhe. Ela é plantada no campo, no coração. Ela não é uma semente para eu admirar, ela não é uma semente para eu olhar, ela não é uma semente para eu achar bonita, ela é uma semente para ser introduzida para dentro de mim. E uma vez que ela é introduzida para dentro de mim, a palavra, o Evangelho, o reino, ele vai crescendo, e vai crescendo, e daqui a pouco as pessoas vão ver, mas o importante não é isso. O importante é aquilo que em Hebreus é dito, que ele escreverá nos nossos corações as suas leis, e a gente já não vai mais precisar que as pessoas nos ensinem, porque o nosso contato com ele vai ser tão íntimo que as leis dele vai ser escrita no nosso coração e na nossa mente. Não sairá jamais, porque ninguém arranca uma coisa que está dentro. Quando Jesus fala que a gente precisa acumular tesouros, não aqueles tesouros que a traça corrói, mas ajuntar tesouros que a traça e a ferrugem não vão conseguir alcançar, são os tesouros para dentro. E a palavra, o reino, é um tesouro para dentro. E ninguém mexe ali, a não ser aquele que vai fazer o processo crescer, que é a própria palavra, o próprio Jesus. Então, a parábola de hoje está trazendo o seguinte para a gente. É difícil? Tudo bem.
Mas hoje a palavra ela veio encorajar a gente a jogar essa semente para dentro do nosso coração, que é a recuperação. É difícil, houve bastante recaídas, a gente decepcionou bastante pessoas. Eu tenho a mesma história que vocês, pior que alguns, não tão profundas como os outros, mas me reconheço como adicto, o número 1 que está aqui. E essa palavra também foi crescendo no meu coração, como vem crescendo no coração de muitos. Eu vejo muitas pessoas aqui sendo avivadas pelo poder de Deus. Eu vejo isso, eu vejo que Deus está fazendo uma obra no coração de muitas pessoas aqui. E vejo que ainda outras pessoas serão alcançadas por isso, por essa semente. Ela é pequena, na ligação tua família não vai ver, cara. A família não vai ver. É uma semente, primeiro, que cresce para dentro, criando raiz para suportar uma coisa que vai ser grande demais para fora. Glória a Deus. Só não tenha ansiedade de ser uma árvore enquanto você ainda é uma semente, porque senão dá ruim. A gente não tem estrutura, força ainda. Para ter força é preciso ter um caule rígido, forte, grande, robusto, para aguentar tudo aquilo que vai ser produzido por essa árvore. A ideia já é produzir, eu sei disso. A gente está aqui com 1 semana, 2 semanas, 30 dias, 60 dias, a ideia já é produzir como uma árvore grande, mas nós não somos uma árvore. A gente é uma semente que está sendo aperfeiçoada, está germinando, está tendo o processo de que toda árvore tem. Começa como uma semente. Então eu estou falando com sementes que vão ser árvores, porque esse é o processo da vida. Não tem como a gente fugir disso. Não tenta ser árvore enquanto você não é, mas você vai ser. É só deixar o poder de Deus aperfeiçoar as nossas fraquezas. É só deixar a palavra converter o nosso coração à verdade do Evangelho. É só deixar o amor penetrar. É só deixar a vida produzir isso. É só abrir a mente. É só olhar o mundo de uma outra maneira, com outros olhos, com os olhos do Evangelho. E o que é o reino de Deus, que é comparado a essa semente? O reino de Deus é um reino que é muito diferente do nosso. O reino de Deus é uma política diferente da nossa política. O reino de Deus não é um lugar, mas é uma consciência que penetra para dentro da gente muito melhor do que a consciência da nossa cultura. A nossa consciência de cultura é: para ser grande eu tenho que passar por cima dos outros. Para ser primeiro eu tenho que sair socando todo mundo, passando por cima de todo mundo. Para ser santo eu tenho que ir aos grandes templos, mesmo que a minha vida seja uma porcaria, mas eu estou indo, é o que importa, está todo mundo vendo eu lá. Só que no reino de Deus é diferente. Quem quer estar na frente é o último. Quem quer ser grande vai ter que servir o menor, aquele que a gente vê que tem mais dificuldade aqui dentro. Se a gente é grande, a gente tem que ir lá para trás da fila e ajudar aquele irmão que está com dificuldade. O Evangelho fala isso para mim. Se me pedirem para caminhar 1 milha, eu vou caminhar 2. Se me pedirem uma túnica, eu vou servir 2. Se me pedirem para odiar, eu vou amar. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai para aqueles que vos perseguem. Isso não é normal. Se alguém perseguir a gente, se alguém for o nosso inimigo, culturalmente, nenhum de nós aqui vai orar por ele e querer o bem dele. A gente vai querer que ele se exploda. Essa é a verdade. O ser humano é assim. Mas o Evangelho, ele parece que ele converte ao meu coração a uma essência em que foi sendo perdida no meio da história humana, que começou lá em Adão. Lá em Adão começou. Adão tinha uma primazia, uma comunhão com Deus muito grande, que nele não havia essa questão de malícia. Houve a malícia depois do pecado, e ele olhou para ele: eu estou pelado. Ele viveu pelado mais de não sei quantos milhões, 1000 anos. Mas depois que pecou, a malícia entra no coração e ele olha para o estado dele, que ele sempre viveu, e agora ele olha de maneira diferente. Ele sente vergonha. Eu estou nu. Mas ele sempre esteve nu. Então, o pecado fez isso com a gente. A malícia foi entrando no nosso coração. Então, desde Adão, não precisou muito tempo, o primeiro homem falhou, né? E a proposta do Evangelho é Jesus como reconciliação. A gente vai sofrer muito até o dia da nossa morte no corpo, né? Mas o Evangelho, ele me garante vida eterna. Mas voltando à parábola, é isso. É uma sementinha, gente.
que, juntando com a última reunião que eu fiz sobre a decisão, o homem decidiu pegar essa menor semente e botar para dentro do campo dele, que é o coração dele. E ela cresceu. E a verdade é que ela cresceu e que ela se transformou numa árvore. E daí, aquela pessoa em que a família não acreditava mais, que escondia dinheiro quando a gente chegava, aquelas pessoas que saíam de perto da gente, e aquelas pessoas que não davam mais crédito para a gente, não que elas são insignificantes. Isso já não vai ser mais importante dentro, considerando aquela renovação que eu vou estar sentindo dentro do meu coração. E daí, quando eu olhar para mim, quando a gente olhar para a gente vai ver um ser humano melhor. A gente vai olhando para a gente e vai vendo uma pessoa que era muito rancorosa sendo menos rancoroso. A gente vai ver aquele adicto que fazia uma tempestade no copo d'água procurando ser aquela pessoa em que vai trazer a paz, que não vai incitar a briga. Aí a gente vai olhando pra gente, a gente vai vendo que aquela pessoa que vivia isolada vai adorar se sentar na mesa com a família. Essa é a grande verdade. E cara, experimentar isso, eu vou falar pra vocês, é muito bom. É muito bom. A verdade é que o Evangelho, ele mudou a minha vida. Eu era ruim demais, ruim. Hipócrita demais, imoral demais. Não tinha perdido todos os interesses que constituem uma vida de um ser humano. E mano, eu dentro de uma clínica despertou novamente. Como está despertando um monte de gente aqui. E daí, muita dificuldade, porque até se transformar numa árvore, eu nem quero dizer que eu me transformei numa árvore ainda. Eu ainda me considero essa semente que está crescendo. Mas o bom e o gostoso é que até se tornar uma árvore, muitas fases gostosas a gente vai passando. E daí, quando a gente se transforma, essa árvore ela vai produzindo o que ela tem que produzir. Ela até acolhe, como um processo das aves irem até ela e procurar para fazer ninho. Então, a verdade do Evangelho é essa. Jesus, ele compara o reino dos céus como um processo que vai acontecendo devagarinho dentro da gente. Quando a gente olhar, a gente vai ver que a gente é muito mais resistente. Então, o convite hoje é esse, gente. É abrir o campo, que é o coração, para essa semente cair. E não esperem que amanhã vocês vão ser uma árvore. A gente não vai ser uma árvore amanhã. Talvez nem a raiz amanhã é visível, né? Mas o tempo, eu sempre falo do processo. No processo da vida a gente vai se tornar uma árvore, porque é uma promessa isso. É um processo, é um fato. Então, aqueles que querem ser árvore que ainda não são, tenham a humildade de voltar a ser semente para produzir, deixa o Evangelho entrar, deixa o amor de Deus entrar, não se vergonhe, chora, bota para fora, pede perdão para pai, para mãe, diz que ama mesmo, confessa os erros, perdoa quem pecou contra a gente, porque as pessoas erram com a gente sim, não é só nós que erramos, o ser humano em si erra com o outro, e através do erro do outro, talvez eu, não tendo uma habilidade, eu me perdi, eu estou culpando alguém, até hoje talvez pela incapacidade de eu perdoá-lo, porque depois que eu perdoo, acaba a raiva, o ódio, o rancor, vai embora. E daí eu estou culpando ele, estou culpando ela, estou culpando, tá, foi por causa disso, eu sinto ódio. Aí quando perdoa, o barulho morre. O barulho morre, e daí a gente se sente melhor. Mas em vez de ficar culpando quem errou com a gente, libera perdão, cara, deixa ele embora em paz. O perdão é muito melhor para mim. Quem me ofendeu pode continuar ofendendo outras pessoas. Mas para mim, que perdoou, não faz mais sentido odiar. Aquele sentimento que o erro dele me trouxe não é mais algo a ser vivido dentro de mim. Ele pode continuar sendo um ofensor a vida inteira até morrer, mas eu não vou morrer com esse ódio que está sendo plantado dentro de mim pela falta do perdão. Então perdoa, que vai ser muito melhor para quem perdoar. Então o Evangelho é isso, é muito simples. A gente que fica de vez em quando embaralhando, dificultando as coisas. Jesus está falando, em resumo, tudo que eu queria falar, eu resumo dizendo que Jesus está falando o seguinte, que deixa o Evangelho, a palavra, o reino fazer.
porque Ele quer constituir dentro da gente algo completamente diferente do que a gente já ouviu em toda a história humana. E o que Ele tem para a gente é muito melhor do que qualquer coisa que nos for apresentada. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Nada que a gente experimentou na vida é muito melhor do que o Evangelho, nem a nossa substância de preferência, que é prazerosa ao extremo, mas ela não consegue ser maior do que a certeza desse processo transformador que vai acontecer na nossa vida. Amém. E é isso que faz a gente continuar firme. Então, assim, o processo começou aqui na gente. Essa semente foi plantada, aí a gente vamos caminhar, vamos regar ela. É o que a gente pode fazer, regar. E como que eu rego essa semente? Abrir no coração, deixa acontecer. Não ultrapasse o tempo, não faça no nosso tempo, não vamos querer ser o que ainda não somos, não vamos querer ser tão grande porque ela ainda não cresceu. É tudo no tempo de Deus. Eclesiastes 3. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de ajuntar, tempo de espalhar. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. E hoje, na nossa vida, eu sempre costumo dizer assim, que a palavra que Deus traz para a gente é um tempo que está começando. Então hoje chegou o tempo da semente ser plantada. Do início de uma transformação que nunca tem data para acabar, só tem data para começar, que foi hoje. E ela começa a partir do momento em que meu coração aceita. Então, eu nunca fiz isso que eu vou fazer agora, mas quem aceita mesmo assim, abrir o coração para essa sementinha cair, eu vou pedir para ficar de pé, porque a gente vai fazer uma oração juntos, porque é um processo que vai acontecer, que tem que acontecer em todos nós, em mim, em todo mundo que está aqui, e essa transformação vai começar na nossa vida. E como a gente já aprendeu, e a gente fala muito isso, que o nosso comportamento influencia no comportamento do outro, esse processo de transformação na nossa vida também vai servir para transformar a vida de muitas outras pessoas. Aí olha a inversão. Aquele adicto dentro de casa que era motivo de preocupação e de barulho, e de crise, de choro, e de confusão, e de discussão, vai ser uma pessoa procurada. Esse é o processo que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Senhor, muito obrigado por a sua palavra que foi plantada dentro do nosso coração hoje. Nós estamos aqui hoje abrindo o nosso coração para essa semente ser plantada e ela produzir o crescimento devido. Nos ajuda nessa caminhada, não parar de regar essa semente. Eu sei que a dificuldade ela é imensa, a dificuldade ela é grande, mas o Senhor é o grande semeador que saiu a semear, e essa boa semente caiu numa boa terra que é o nosso coração, e é o próprio Senhor que vai regar, é o próprio Senhor que vai dar o crescimento. Então nós entregamos o nosso coração a Ti nessa noite, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que essa transformação vá acontecendo na nossa vida e que a gente entenda o Seu tempo e que a gente não dê nenhum passo além dele, porque de fato nós decidimos entregar as nossas vidas e nossas vontades inteiramente aos cuidados de Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, família. Tamo junto.